16 de janeiro de 2020, entrevista com Leonor Marques da Silva. Estamos na cidade de São Paulo para o projeto de História Oral e Documentário sobre o CPV, Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. Léo, primeiro, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. É um prazer estar aqui, escutar suas histórias, suas memórias, suas reflexões. Vou pedir para você começar, fazer uma breve apresentação, dizendo o seu nome, local, data de nascimento, profissão, tá? E uma breve apresentação sua e dizendo o que você faz também nos dias atuais. Tá bom. Meu nome é Leonor, sou de Espírito Santo, Conceição da Barra. Falo com muito orgulho que eu sou capixaba, né? É isso, né? Moro em São Paulo e sou professora, educadora, né? Na verdade, não gosto de professora, não. Educadora. Quais suas atividades no dia de hoje? Hoje eu continuo exercendo a profissão. Eu sou educadora, estou trabalhando, dando aula de informática para terceira idade. Léo, conta pra gente como que você chegou até o CPV, como é que foi essa trajetória, né, para chegar nesse espaço, como você era naquele momento, né, o que você fazia. Conta um pouquinho essa história pra gente. Quando eu fui para o CPV, eu era estudante de biblioteconomia, né? Eu já trabalhava em biblioteca, trabalhava na escola politécnica, como assistente de bibliotecário, e estava concluindo o curso de biblioteconomia. Né? O CPV entrou na minha vida assim de um jeito muito acidental, né? Não foi algo programado, nem ninguém que me indicou, nada disso. Eu vi no jornal solicitando bibliotecário. Eu estava no último ano de biblioteconomia, aí fui através da Folha de São Paulo, se vocês querem saber, né? Em momento nenhum eu trabalhei com a perspectiva de trabalhar com educação popular. Eu estava vivendo um momento muito específico da minha vida e tudo que eu não queria era voltar a militar. Eu já tinha militado muito no movimento estudantil, tinha quebrado muito a cara, eu tinha sido militante do Alicerce da Juventude Socialista, da Convergência Socialista, e eu estava vendo um momento de mãe, né? Minha mãe tinha morrido e me deixou de herança um monte de filhos menores para eu terminar a criação. Então eu queria naquele momento um emprego sólido, com salário bom, né? Eu estava numa perspectiva de carreira, então, gente, Centro de Documentação Popular, pá! Eu queria usar a CDD, CDU, sabe? Na classificação clássica, numa biblioteca clássica, sabe? Era isso que eu queria, era essa perspectiva. Mas, entretanto, na procura de trabalho, eu me deparei com o CPV precisando de uma bibliotecária, documentalista. Na verdade, o CPV nunca utilizou o termo bibliotecária. Ele contratava documentalista. E, entre aspas, colocada, formada em biblioteconomia. Foi assim que eu cheguei no CPV. No primeiro momento, né, a Valquíria, que foi quem me atendeu, não teve nenhum interesse na minha pessoa para ser bibliotecária do CPV, não, né? Mas eu tinha que fazer um estágio, né? Era uma obrigatoriedade curricular, né? E chegar no CPV para mim foi espantoso, tá? É importante deixar isso, foi espantoso me deparar. Olha, eu estava vindo da Poli, da Câmara Brasileira do Livro, que eram os lugares, e aí eu fui pro CPV. Porra, uma bagunça, uma coisa extremamente bagunçada. Uma mulher muito mal-humorada sentada numa mesa, no meio daquelas pilhas e pilhas de papel, não era livro. E aí eu me deparando com os papéis, sindicato de isso, nunca vi aquilo em biblioteca, né? Eu tinha visto isso na vida, na minha ação, mas em biblioteca, em absoluto, né? Aí, depois de 5 horas de entrevista com a dona Valquíria, por aí, gente, foi um dia todo, Valquíria. Vocês não conheceram aquela mulher maravilhosa, dura, né? Muito dura. Fiquei encantada de saber que existia um espaço para guardar documentos advindos das lutas. Eu
Levei, inclusive, a faculdade inteira lá pro CPV, tá? Inclusive, Selma, levei Ricardo, levei todos os amigos, porque para todos nós era uma descoberta, né? E aí, o CPV, na verdade, ele me embarrou uma perspectiva profissional. Quando eu encontrei o CPV, que eu estava pensando numa perspectiva profissional, eu encontrei o CPV que tirou totalmente de rota. Você entendeu? Eu, Leonor, queria ser bibliotecária, prestar concurso, entrar na rede pública municipal, que ganhava bem na época. Aliás, na época, atualmente não ganha tanto. Era isso. Eu não queria algo que me levasse à tomada de consciência, de novo. Que me levasse à militância, de novo. E foi o que eu encontrei no caminho. Eu encontrei o CPV. E naquele momento, quando eu cheguei no CPV e vi um centro de documentação, com classificação mnemônica, isso não existia. Caralho! Eu fiquei 4 anos para aprender a usar aquela merda daquela CDU, daquela CDD, que era classificação. E tem um centro de documentação com classificação mnemônica. Né? Cheguei na faculdade contando para todo mundo, né? Existia um lugar que fazia uso dessa classificação lá do século XVIII, que é uma coisa indiana, é uma classificação inclusive indiana, do século XVIII. Nossa, foi um encantamento, né? Porque não tem... usar uma classificação mnemônica, eu não preciso de uma formação de bibliotecário, né? Eu tenho que ter uma formação de luta, não acadêmica, porque a classificação vai ser de acordo com as lutas que eu vou criando essas classificações, né? Vixe, eu fiquei apaixonada. Foi paixão à primeira vista. A paixão à primeira vista. E nunca mais saí de lá, né? Me expulsaram no final, né? Em 2004 fui expulsa de lá. Não porque eu saí, porque eu quis, tá? Senão eu estaria lá até hoje, criando bastante problemas. No sentido de criar problemas, de manter o bicho, o espaço funcionando e criando problemas. Porque quando você traz novas atividades, você está criando problemas, você tem que encontrar soluções para isso. Foi assim que eu cheguei no CPV. E ao mesmo tempo que eu cheguei no CPV, eu mudei o rumo da minha vida. O CPV mudou o rumo da minha vida. Eu desde então deixei de ser uma bibliotecária. Aliás, eu não cheguei nem a ser, né? Porque o CPV nem me permitiu ser. Eu estava concluindo a faculdade naquele ano. E já virei uma documentalista, né? Nunca fui bibliotecária, quer dizer, até fui depois na prefeitura municipal, mas assim, nem fui, porque eu já estava com outra cabeça, né? A minha perspectiva já era mais na linha documental mesmo. Foi isso, foi assim que eu cheguei lá. Explica um pouco essa diferença, né? Você falou bibliotecária, documentalista, classificação, CDU, CDDU e a mnemônica, né? O que significa? Qual o significado disso lá no CPV? Então, qual o significado disso? Né? Quando a Valquíria comentava sobre uma documentalista, porque o CPV partia do pressuposto, e aliás partia não, e é real, né? Que para você cuidar dos documentos, você não precisava ser uma bibliotecária, você precisava ter noção de lógica e da importância da luta, né? Então, era necessário, sim, uma formação, você ter uma formação escolar, né? Mas isso só era o suficiente se você tinha noção das lutas para que você conseguisse organizar os documentos de forma a tornar fácil a sua recuperação, né? Porque quando você organiza documentos, você organiza para que eles sejam fáceis de ser recuperados. É esse o propósito, né? Na faculdade, você aprende a utilizar as classificações que são internacionais, né? CDD e CDU, né? Elas são classificações que foram desenvolvidas e que são utilizadas no mundo todo. Então, você classificando dessa forma, você torna a sua biblioteca universal. O CPV tornou a sua documentação universal, sim, não universal, mas nacional, para os trabalhadores. Qualquer trabalhador, advindo do movimento sindical, que entrasse no CPV, conseguia se mover nas suas estantes, mesmo naquela bagunça, naqueles armários, porque a classificação mnemônica, ela parte da palavra, do assunto, né? Você parte do assunto. Você pega as 3 primeiras letras do assunto e classifica.
Então, se eu quero saber de trabalhadores, é TRA, né? Eu vou lá no TRA, está lá, trabalhadores. E aí, se eu quero maiores especificações, eu quero trabalhadores gráficos, então é TRA-GRA. Está lá, eu me viro muito bem. Eu estou trabalhando com o pessoal do movimento na linguagem do movimento, né? Para tornar a conversa dos livros e dos seus pesquisadores fáceis, né? Então, o que diferencia a classificação mnemônica é aquela parte da palavra. A classificação CDD, CDU, parte dos números, né? São classificações decimais, né? E para quem não está acostumado numa biblioteca, até assusta, né? Você precisa de... Então, o objetivo foi esse. Eu particularmente, foi o Cris que introduziu, né? O Cris, que trabalhou no CPV, ele que introduziu essa classificação, né? Eu sempre disse que ele introduziu essa classificação porque, no primeiro momento, porque era mais fácil, tá? Acho que ele nem sabia o que ele estava fazendo, né? Do ponto de vista acadêmico, das terminologias, ele nem sabia que lá, em 1800 e pouco, existiu um teórico que defendeu uma tese, que escreveu livros sobre essa forma de classificação, que é indiana, né? Da Índia. Então, eu não acredito que ele tenha tido embasamento teórico, não. Ele tinha papéis, ele precisava organizar e ele encontrou um jeito. Só que até esse jeito encontrado tem uma fonte teórica que discute sobre ela. É isso. Você falou que estagiou no CPV, né? Como é que foi esse processo? Você fez um estágio lá e depois se você foi contratada? Para que atividades você foi contratada? Então, o estágio e o trabalho foram a mesma coisa, tá? Porque eu fazia a mesma coisa. Eu só dei continuidade, nem levantei da cadeira, né? Na verdade, quando eu cheguei no CPV, a pessoa que cuidava da classificação das documentações, do arquivamento, da organização, era a Valquíria, né? Eu faço sempre assim quando eu falo da Valquíria, porque ela foi uma pessoa muito importante, né? Ela, para mim, era a pessoa que me mostrava o que era o CPV. Não encontrei ninguém depois com as características dela. Nem eu, nem o Luiz, nem o Roberto, nenhum de nós tínhamos a compreensão tão precisa que tinha a Valquíria, né? Então, eu fiquei fazendo isso. Foi isso que eu fiz, né? Não tinha um trabalho específico. Não, faz aí. Faz aí. Bem assim mesmo, gente. Faz aí. Primeiro veja como eu fiz. Aí faz. Foi assim. Eu fiquei classificando jornal, texto e lendo, né? A diferença é que, no primeiro momento, eu tinha tempo para ler tudo, né? Eu lia mesmo. Nossa, né? E nem achava importante algumas coisas. Ela tinha que mostrar para mim por que era importante, né? Por exemplo, dar um exemplo muito importante. O Jornal dos Radialistas, né? Para que eu tenho que lançar, chegou o número 400? Por que guardar esse monte de Jornal dos Radialistas? Né? Até porque tinha alguns exemplares que você lia o jornalzinho inteiro, não tinha nada que interessasse ali, sabe? Sabe aquele... Não, mas tinha lá... Não, esse exemplar pode não ser importante do ponto de vista dos conteúdos que estão aí, não está trazendo nada de novo, perfeito. Mas ele é a coleção de uma categoria. Você tem que colocar na coleção, né? Eu tive que tomar toda essa consciência, porque eu partia do pressuposto assim... Eu li, não tem importância, é lixo. Não li, tem importância, é lixo. Né? Que eu tinha que fazer uma seleção de conteúdo. Não. O CPV, a lógica era da categoria. Do ponto de vista dos sindicatos, existiam categorias e o CPV se propunha a manter ali organizado e guardado os boletins específicos daquela categoria. Alguns inúteis. Entretanto, quando você pegava o conjunto, tinha muita lógica, né? Então, esse foi um processo de aprendizagem para mim, porque na faculdade eu aprendi diferente, né? O conjunto não tinha a menor importância, né? A pinacoteca, né? Eu simplesmente, quando cheguei no CPV, tinha assim uns 3 meses de jornal que ninguém tinha lido ali para ler e ver se tinha ali artigos que fossem importantes para ser selecionados. Isso é importante falar isso. Eu vou entrar na quinzena, tá, para falar da pinacoteca. Até porque durante o período que Valquíria continuou no CPV, porque depois que eu entrei, Valquíria ficou lá só mais um ano, tá, gente? E já passou tudo para mim, foi uma coisa muito, muito rápida. Ela foi fazer mestrado em física na USP
E falou que se sentia segura com a minha pessoa para... Nossa, eu quase enlouqueci. Mas o CPV tinha uma parte da documentação que era muito casada com uma publicação que o CPV produzia mensalmente, que era a quinzena. E a pinacoteca, fazer ela era fundamental para a quinzena. Eu não entendia muito bem isso inicialmente, eu fazia simplesmente, né? Só depois que eu fui fazer parte da equipe da quinzena que eu passei a entender que aquilo que eu fazia lá e que eu achava que não tinha nada, que não estava ligado necessariamente a nada, estava casado com a quinzena, né? Que era ler os jornais. O CPV assinava 3 jornais e naqueles jornais eu selecionava os artigos mais importantes e classificava em pastas A, Z, nossa, né? E arquivava. A pinacoteca era muito grande, né? Então eu fiquei acho que eu fiquei uns 4 meses só fazendo isso. Foi o meu período mais apaixonante do CPV. Eu li pra caramba, menina, li muito, li. Atualidade, né? Foi... E ainda ganhava para isso, que era o mais legal. A pinacoteca são os chamados recortes. Isso. Né? O CPV tinha uma boa pinacoteca, né, de economia e de lutas, né? Porque no jornal comum saíam várias notícias referentes à mobilização de muitas categorias. E era muito legal porque isso me dava brecha para criar novas classificações. Um exemplo muito legal da pinacoteca que gerou para livros e para depois documentos foi o movimento de moradia. Os primeiros textos de movimento de moradia a gente tirou do jornal normal, mas era tanto, né? Estava numa efervescência na década de 90, era tanto que se tornou necessário depois criar uma pasta de documento para o movimento de moradia, necessário criar uma classificação para livro de moradia, de tanto que naquele momento era uma luta que estava muito efervescente. Aliás, está até hoje, né? Acho que entrou em 90 e nunca mais saiu, né? Mas foi através da pinacoteca. Então a pinacoteca ela nos mostrava, né, na verdade, para onde que ia caminhar a estante dos livros, né? Quais os movimentos que naquele momento estava saindo demais nos jornais. Quais eram os jornais que vocês usavam e você fez uma relação com quinzena? Os artigos do jornal do mês, todos os artigos de economia, disso, daquilo, a gente selecionava e ia para uma caixa. Assim como todas as revistas, principalmente as revistas alternativas, que o CPV assinava, e mesmo muitos que nós recebíamos gratuitamente, ou que coletávamos no movimento por onde nós passávamos, tudo que entrava ia para uma caixa. Não ia automaticamente para as estantes, nada disso, ia uma caixa. Porque uma vez por mês tinha a reunião da quinzena. A quinzena era a publicação que o CPV fazia mensal. Aí tinha uma equipe de 3 pessoas que sentava a bunda na cadeira e ia ler tudo que estava ali durante 2 dias. E ia fazer uma seleção de pelo menos 10 artigos que iam ser republicados na quinzena, né? Uma coisa que nutria essa quinzena eram os jornais normais, né? Folha de São Paulo, Estadão, e um que deixou de existir, né? Eu adorava aquele jornal para de economia. Ele deixou de existir, qual é, menina? Lembra aí para mim? Ele não tem mais, foi substituído por um outro, mas é de economia. Era tão ilustrante, assim, ler aquele jornal, assim, eu li aquele jornal, né? Não era um jornal que as pessoas... O valor hoje. O que era antes do valor? O que era? Mas não era o valor, era o que era antes do valor, mas é isso. Com a mesma... Não, o mesmo jornal, mudou de nome, né? Isso. Eram esses, né? Além da Veja, da Isto É, tinha as revistas mesmo, normais, e principalmente revistas sabe, o Migrante, sabe, dos movimentos sociais, da pastoral, tudo isso chegava ali. Junto com, por exemplo, eu li o jornal dos Metalúrgicos de Campinas. Aí vai lá sai um texto muito legal sobre organização sindical. Esse jornal também entrava ali. Então a gente acabava fazendo uma pré-seleção para a seleção, entendeu? Uhum. Você conhece a quinzena? Sim. Eu ajudei a fazer, tá? Então você se envolvia também em outras atividades para além dessa de documentação, de classificar? Sim, com certeza, né? Até porque, gente,
quando você pensa no organismo, né, CPV, as coisas eram muito integradas. Mesmo, por exemplo, eu estou te atendendo. Você está procurando coisas sobre negritude. Vai lá para a minha área de conforto. Vamos, sobre negritude, dentro da biblioteca, documentos. Automaticamente, eu te falava para ir lá na livraria, onde nós tínhamos um ou outro livro, sobre aquele tema que você estava pesquisando, com certeza. Né? A questão, por exemplo, da quinzena. Todo mundo estava envolvido. Tanto as pessoas que estavam na livraria, como quem estava na gráfica, quem estava na documentação. Era muito integrado. Porque, por exemplo, o Luiz leu lá um texto divino na internet. Naquela época não tinha muita internet, não. Tá? Mas nós já tínhamos. Tá? Poxa, ele vai imprimir aquele texto automaticamente e vai colocar lá para ser analisado, para ver se não é algo que deva ser reproduzido para as pessoas que assinam quinzena. Essa revista que nós fazíamos, que era um clipe, né? Na verdade, a quinzena era um clipe, nós tínhamos assinantes, tá? Então, chegamos até 1.300 assinantes. Era uma coisa muito importante, porque ela ajudava na nossa subsistência, né? Eu falo disso depois. Você lembra a tiragem? 500, já chegou a 2.000, depois para 1.500, depois para 1.000, depois para 500. Sabe? É o processo de morte. Não é, mas chegamos a 2.000 exemplares. Conta um pouco para a gente sobre os atendimentos, né? Você estava falando um pouco antes da gente começar. Tá, como funcionava o CPV para atender as pessoas? O CPV tinha lá uma mesa para as pessoas sentarem, elas podiam sentar ali e ler todos os jornais, porque esses mesmos jornais que nós fazíamos clipes estavam disponíveis diariamente para as pessoas lerem. E nós tínhamos, viu, pessoas que iam lá todos os dias para ler o jornal. Eu morria de inveja delas. Ai, que a minha vida me permitisse isso, né? Assim, na biblioteca que eu trabalhei na prefeitura, a mesma coisa. Tinha lá os 3 frequentadores diários, chegavam primeiro que eu para o trabalho para ler o jornal, né? Então, no CPV também isso existia, porque tinha um espaço específico para as pessoas sentarem. Os atendimentos se davam como? Do ponto de vista da academia, que a gente fazia muito atendimento na academia, eles ligavam normalmente, diziam quais os temas que eles estavam interessados, e quando eles chegavam, geralmente, já tínhamos separado para eles uma quantidade X de materiais ligado aos temas. Isso do ponto de vista da academia. Um professor da Unicamp ligou, pediu alguma coisa. Tem alguma... Eu estou falando do movimento de moradia, até porque uma das últimas pesquisas que eu fiz dentro do CPV foi o movimento de moradia para a Unicamp, tá? Então, assim, a gente já pegava os clipes, já pegava tudo que tínhamos de documentos e vídeos e tudo, já deixávamos separar, facilitávamos. E facilitava para a gente também, né? Porque se liga com antecedência, você já faz a seleção. Né? As pessoas ligavam para saber se tinha livros, textos, né? É muito interessante ver isso, porque o CPV era uma biblioteca que funcionava por telefone. Né? As pessoas ligavam, sabia que tinha, aí iam, tá? Era muito legal. E os que iam pessoalmente, né? Por dar um exemplo, um militante do POR, que ia toda semana. Então, toda quarta-feira, saiba, o Miguel vai vir hoje. Né? O Miguel vai vir, vai papear um pouco sobre análise de conjuntura, porque o CPV tinha isso. Trabalhar no CPV é todo dia você ter uma análise de conjuntura, das mais variadas correntes, tá? Não é... Vinha lá o pessoal do PSTU, vinha do POR, vinha do PT, né? Então, assim, tinha variações de leituras, né? Que era muito legal. Aí, não necessariamente você entrava na discussão, né? Às vezes você ouvia, saía aqui, se livrava porque você tinha atividades, mas assim, era um lugar muito fértil nesse sentido. Você está interessado em conversar de política, você não está organizada, você tinha sempre alguém lá que estava disposto a fazer isso. E isso tornava o CPV um lugar muito delicioso, menina. Né? Se não tinha ninguém, tinha o Luiz, tá? Se não tinha ninguém, tinha Luizão lá, muito disposto a conversar sobre política. Né? Pensando um pouco nisso, né? Até porque tínhamos várias correntes da esquerda que por lá passavam, elas também levavam para a gente as suas produções, né? Que inclusive disponibilizávamos para venda essas produções na livraria. Não sei se o Luiz falou sobre isso, que era muito legal. Você chegava lá, tinha o Jornal da CS, tinha A Verdade, acho que não tinha Verdade na época, mas enfim, tá? Do POR, você conseguia, no CPV, obter todos os jornais das tendências sem necessariamente ter que ir nas tendências, porque você pegava lá. Então, isso era... Eu pessoalmente, achava isso muito rico, né? Como as
as pessoas ficavam sabendo dessa biblioteca do CPV? É mesmo, né? Eu, quando entrei no CPV, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Até porque eu tive tanta dificuldade para achar aquele prédio, né? Porque o CPV ficava no segundo andar, né? Então, a maioria das pessoas vinham sempre com indicação, né? Por indicação. Né? As pessoas mesmo diziam, existe um espaço X, porque no CPV não tinha uma página na internet, eu acho que não tinha uma página na internet, não tinha um folhetim para sair panfletando. Entretanto, o CPV tinha uma coisa que era muito legal, que ele ia até os movimentos, né? Então, o fato de ter uma gráfica, essa gráfica do CPV, durante muito tempo, por isso mesmo fechou, ela subsidiava mais ou menos os movimentos. O CPV não tinha muito lucro, não. Por exemplo, ia lá a Pastoral Operária para rodar um boletim. Boletim, preço era teoricamente subsidiado, porque era muito barato os preços. Né? Então, uma das coisas que sempre trouxe muito movimento no primeiro momento para o CPV era a própria gráfica. Os movimentos precisavam da gráfica para rodar os seus materiais. E com isso, os movimentos conheciam o Centro de Documentação e a livraria. Falando nos movimentos, né, você está dando um pouco essa dinâmica rica que existia ali naquele espaço, contando um pouco sobre isso. A gente sabe que o CPV existiu em função dos movimentos populares, sindicais, e também tinha uma relação com outras entidades, que era muito rico também, essas relações. Outras entidades de apoio ao movimento, tinha redes que se formavam. Primeiro, em relação aos movimentos, né? Você destacaria alguma relação que era mais fértil, era mais presente, para a gente ter uma coisa mais concreta, assim, dessas relações? O movimento que era mais presente. É muito relativo isso, porque em determinado momento você tinha um movimento de moradia lá dentro, todo lá, porque eles estavam numa demanda específica, sabe? Outro momento só tinha academia lá dentro, né? Outro momento só tinha monitores do 13, tá? O 13 de maio, muito forte com o CPV nesse último período. Então, assim, já teve período que você chega lá, só tinha sindicalista lá atrás de coisas, né? Aliás, foi assim que eu conheci o Edinho, tá? Meu marido atual, eu conheci no CPV, ele pesquisando lá para a rádio comunitária. Nós nos conhecemos lá no CPV. Quem o levou para o CPV foi o Chiquinho Pacheco, que conhecia já o CPV, e aí mandava todos os diretores do sindicato novo que entravam para o CPV para fazer pesquisa. Né? Ele usava o CPV como uma fonte de formação dos novos dirigentes dos sindicatos radialistas. É sério, iam tudo para lá. Né? Então era muito relativo, vários movimentos estavam lá dentro. Se você pensar num que esteve o tempo todo, por exemplo, o povo da Pastoral, o povo do 13 e da Academia estiveram lá o tempo todo, nunca saíram. Né? Mas tem essa coisa do momento. Né? Então eu me lembro muito que eu conheci muito do movimento de moradia no CPV, que eram os meninos do PCdoB, que eu não sei como chama aquela organização de associações, o povo do PCdoB, que são meus amigos até hoje. Mas olha que loucura, a memória, hein, o nome. Mas enfim, conheci um monte de coisa, porque os meninos do PCdoB viviam lá dentro, que até depois a gente saía de lá e ia para os botecos beber, mas assim, porque era uma demanda naquele momento. Né? Se você pensar em rádio comunitária, que eu também tenho vários amigos que eu fiz no CPV, de rádio comunitária, era um espaço que tinha documentação sobre rádio comunitária. Né? Era um momento do auge das rádios comunitárias, precisava se fazer estatuto, essas coisas. E não que o CPV tivesse especificamente, mas tinha lá documentação de elaboração de estatuto. Conheci um monte de gente. Fiz rádio comunitária, inclusive, depois. Tudo porque através dessas pesquisas dessas pessoas lá no CPV. Né? Então, assim, não consigo focar no movimento. O CPV era de todos os movimentos. Entretanto, assim, a maior frequência era das pessoas mais intelectualizadas, mais politizadas, né? Mais politizadas estavam lá. Mas quem nunca saiu foi o pessoal do POR, nunca saíram. É impressionante, gente. Eu posso falar o que quiser do POR. Mas se tem uma coisa que os militantes do POR fazem, é estudar. Eles estudam. Eles podem não entender o que eles estão lendo, mas eles estudam. Então, o CPV era um lugar... Eu conheço quase todo mundo desse POR.
não é? E de onde eu os conheci? Dos líderes, lá, estudando. Né? Eles estudam. Até o Léo, que é hoje, o Léo foi meu estagiário por mais de 2 anos, ele trabalhou lá comigo. Né? Então o POR, ele é um bom partido do ponto de vista de forçar os seus militantes a estudar. É sério, eu achei sempre muito interessante. Léo, vamos continuar então nosso papo. A gente estava falando, retomando aquele assunto, né, da relação do CPV com os movimentos, com a academia. Você citou o movimento de moradia, academia, o 13 de maio. As rádios comunitárias. Isso. Então, tenta dar uma... Um exemplo da relação do CPV com os movimentos é o que nós tínhamos com o 13 de maio, que eu acho que foi uma coisa muito intensa, né? O 13 de maio era algo muito presente dentro do CPV, em todos os sentidos, viu? Inclusive nas reuniões, nas decisões do que íamos fazer ou não fazer. Por exemplo, o 13 tem o seu curso de monitores, que ocorre todo ano no mês de junho. Todo mês de junho, é um curso que dura 10 dias, e durante os 10 dias, nós do CPV, um de nós estava lá presente. Nós levávamos livros, nós levávamos fitas, vídeos, todos os materiais que o CPV tinha disponível para venda estavam expostos. Nós montávamos banquinha. Eu era uma verdadeira feirante, porque nós montávamos banquinha nos eventos do 13. E isso fazia com que o nosso relacionamento com esses monitores fosse muito próximos. Nós conhecíamos todos os monitores, de todos os estados. Isso é um elemento muito importante, porque quando você pensa em pesquisa, solicitação de xerox, nós tínhamos essa demanda ao nível nacional, não era ao nível local. Né? Então, chegava para a gente materiais sindicais, não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Por quê? Onde nós conhecíamos essas pessoas? Né? Nos congressos. Todo congresso. Por exemplo, a CUT, os congressos da CUT. Eu mesma, no que teve lá em Ribeirão Preto, eu estava lá, Ribeirão Preto. É naquela região quente. Eu não lembro. Mas é um congresso da CUT. Eu estava lá, com a banquinha do CPV na porta, vendendo livros, camisetas, porque nós tínhamos também isso. Livros, camisetas, discos. Então, isso era a forma que a gente chama de o CPV estar nos movimentos. Então, o 13, todo mês de junho estávamos lá, no cursão de 10 dias e no cursinho de mensal. Porque o 13, além dos cursões de 10 dias, tem de 2 em 2 meses, os monitores vêm dos seus estados e ficam 3 dias aqui para uma oficina, né? E nós estávamos lá, com as bancas. Né? No fim do ano, quando tinha o FNME é o encontro de todas essas turmas. Né? Eu, por exemplo, sou da turma, se eu não estou equivocada, da turma 12. O 13 teve 26 turmas. Né? Todas as turmas é composta de mais ou menos 25 pessoas. Todas essas pessoas das turmas são pessoas do movimento. Né? Em geral, a maioria sindical, porque são os sindicatos que mandam eles para essa formação. Tá? Então, no fim do ano, você encontra todas essas pessoas de todas as turmas do Brasil todo, até internacional, porque Paraguai sempre esteve presente na nossa formação. Cuba nunca veio não, mas Paraguai com certeza. Inclusive esse curso de monitores do 13 teve 2 edições dele no Paraguai. E nesse momento, gente, era um momento que os monitores chegavam sedentos de informação, de necessidade de livros. Então todos os lançamentos dos pensadores marxistas estavam no CPV, dispostos ali na nossa banca. Era uma loucura, uma delícia, porque tinha aqueles exemplares que você só tinha 2 e tinha 5 pessoas querendo aquele livro. Então era um momento que eles utilizavam mesmo para fazer análise de conjuntura e ao mesmo tempo renovar as suas leituras. Nossa, vendíamos muito, 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 muito. E isso é muito importante porque foi uma fonte de renda, né, para a gente, assim, que se tornou fundamental em um determinado momento. Tá? Uma das características do 13 e desses monitores é que eles dão formações, né, de economia, de gênero, de conjuntura, de comunicação. E todos esses cursos, eles necessitam de vídeos. Né? Vídeos que fazem parte do roteiro. E aonde eles compravam esses vídeos? Né? Então, às vezes nós estávamos lá trabalhando, a Vera ligava de Espírito Santo. Você tem como funciona? E nós mandávamos. Nós tínhamos um trabalho de correio muito forte, porque era mandando coisas para outro estado. Então, por exemplo, em relação ao 13, nós estávamos juntos e misturados. Né? A Central dos Movimentos Populares, idem.
idem, na Central dos Movimentos Populares, nós levávamos, detalhe, nós não levávamos só coisas para vender, nós levávamos também coisas para distribuir. Um exemplo, o Sindicato Radialista fez uma revista maravilhosa contando a história do sindicato e deixou conosco 200 exemplares. Nós levávamos e distribuíamos. Um vereador fez uma cartilha de gênero e distribuiu em quantidade, deixou no CPV, a gente distribuía. Então, assim, nós não só levávamos os materiais que tínhamos, mas também distribuíamos aquilo que nós tínhamos recebido de outros movimentos e que eram de conteúdo, ao nosso ver, interessante para estar distribuindo para o movimento. Era muito legal. Quer dizer, era legal quando você estava lá com a banca já montada, papiando, então, era braçal mesmo, era brabo, mas assim. O do 13 não, o do 13 eu era a banqueira, depois que eu cheguei no CPV, eu virei a banqueira oficial, porque era a mais fácil de todas, né? Eu estava no convento, tinha comida, tinha café, né? Tinha tudo de bom, né? E era muito simples montar a banca, não tinha... O que não faltava lá era mão de obra para te ajudar a fazer isso. Eu adorava fazer as bancas do 13. Aliás, isso é importante. Por que eu fui virar a monitora do 13? Porque eu fazia essas bancas e eu não achava sem sentido. Como eu não era monitora, né? Não tinha lógica. Então, até esse trabalho proporcionava que a gente visse possibilidades de formação futura. Era muito legal, né? Pensando nas rádios comunitárias, né? As rádios comunitárias... Nós também mandávamos informações para algumas rádios que elas divulgavam. Então, era uma coisa muito parceira. É importante deixar claro que, assim, não foi um período que eu vi a PO muito ativa dentro do CPV. Infelizmente, não vi, né? Mas era um momento também de recesso, né? De todos os movimentos, principalmente da PO também era um momento de recesso. Mas é assim que nós nos fazíamos presentes nos movimentos e, ao mesmo tempo, esses movimentos se faziam presentes no CPV. Né? Os dias das banconas, a gente chamava de bancona do 13, era uma maravilha, porque era a perspectiva de venda. Não necessariamente só os produtos, entenda isso, que eu levei. Mas um exemplo que eu te falei, tenho só 2 livros, tem 5 pedidos, eu já tinha 3 pedidos garantidos para mandar. Né? Então, muitas vezes, essas bancas, elas nutriam, né? Nutrir mesmo, né? Esse termo. A nossa ação por 2, 3 meses depois que ela tinha acontecido. Então, era uma atividade muito legal. Eu pessoalmente gostava muito, né? Com a CUT, mesmo sendo um momento de altas críticas à CUT, era um momento que a CUT estava ficando menos democrática, nós íamos nos congressos da CUT com a nossa banca também, onde nós pegávamos essa diversidade toda de corrente. Eu estou falando só no Sindicato dos Químicos, por exemplo. Nós montamos muitas bancas em atividades que tinham ali no Sindicato dos Químicos. Tá? A gente montava essas bancas. As atividades da Abraço, né? Não sei nem se existe isso ainda, mas a Abraço era a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Quando ela surgiu de esquerda, que fique claro isso, tá? Se ela virou alguma outra coisa, eu não sei. Até porque eu nem sei se ela existe. Mas todas as atividades que a Abraço fez em São Paulo, a gente estava sempre montando bancas, né? Só de caderninho, né? Mas é muito legal. Era intenso o nosso trabalho. Eu, às vezes, dormia no CPV. Era intenso. Mas não era intenso no sentido de trabalho. Era intenso todas essas relações, essas coisas. E era muito legal. Era muito bom. É uma relação que eu consigo lembrar, né? Mostrar como a gente conversava. Você comentou um pouco daquele processo, né, de coleta, organização, essa distribuição também. Comenta um pouco dessa concepção, né, da documentação popular no CPV. Olha, essa era a concepção, né? Que é importante entender que o CPV, tudo que ele tinha, né, e tudo que ele criava, visava nutrir as lutas, nutrir os movimentos. Né? Num primeiro momento, uma carga extremamente sindical, até porque quando você pensa na década de 80, né, no primeiro, não, mentira, se a gente for mais atrás, né, na década de 70, era mais voltado para a questão da repressão, né, da organização, contra a ditadura. Depois nós vamos vir para a década de 80, que é o movimento sindical que está no seu... eu nasci nesse momento, década de 80, eu adoro a década de 80. Falam mal dela, mas eu amo ela. Né? Então, o movimento sindical está nesse boom. Se você pegar o CPV e for estudar, você vai ver todos esses momentos históricos demarcados na sua documentação.
a década de 70, a década de 80, aí a década de 90 e 2000, que fica mais fluida. Né? E é o que eu vou falar, né? Que é mais fluida. Por quê? Porque é um momento que vai estar surgindo várias organizações. É o momento da rádio comunitária, é o momento do movimento negro, é o momento da organização das mulheres, é o momento da luta pela casa própria. Né? Então você vai ver tudo isso, quando você pega a documentação do CPV, você vê tudo isso. E aí, para o CPV, coletar o que esses movimentos estão produzindo, que a gente chama de coleta, é eu ter acesso aos panfletos, aos jornais, as cartilhas que tais movimentos estão produzindo. E como que eu tenho esse acesso? Indo até eles, né? Ou eles vindo até nós, na maioria das vezes, isso que acontecia, tá, gente? Eles vinham até nós e nós sabíamos deles e automaticamente cercávamos. Ai, o que vocês produziram? Né? E chegava essas documentações. E ao chegar essa documentação, como que nós fazíamos essa distribuição? Além da distribuição gratuita, tinha a distribuição mesmo da informação, que é o mais rico que o CPV fazia. Quando aquela pessoa entrava naquela biblioteca atrás de um livro sobre um determinado assunto, eu não oferecia a ela apenas o livro publicado pela editora, pela Desenvolvimento e Paz. É Desenvolvimento e Paz, é isso mesmo? Ou pela Boa... Paz e Terra, que seja. Tá? Desenvolvimento e Paz é aquela entidade que sustentou o CPV até o fim, é verdade. Então, não, da Companhia das Letras. Eu tenho, sim, um livro que foi publicado com essas características extremamente acadêmicas, padronizados, sobre esse tema, mas, queridinho, também tem esse monte de caderninho aqui, ó, que foi... Isso era riqueza, né? E que mostrava todas as outras concepções. Por exemplo, quando alguém ia no CPV atrás de educação popular, a pessoa saía dali com um nó na cabeça. Porque ela ia atrás do Brandão, atrás, né, desses acadêmicos, que eu tinha lá todos esses livros. Só que eu tinha toneladas e toneladas de caderninhos que foram produzidos pelos próprios movimentos que estavam ali disponíveis. Isso dava um leque. Nossa, eu acho que se a gente for na PUC, na USP, né, você vai encontrar ali uma centena de teses que foram desenvolvidas através da documentação do CPV. Né? Então, as pessoas iam lá, liam e devolviam para a sociedade em termos de tese, né? Muitas teses, de grandes figurões, viu? Quando você pensa em Antunes, Ricardo Antunes, né? Que eu estou muito íntima, né? Em Boito, todas as... pensar mesmo as pessoas, o Toninho Ozaí, o Antônio Ozaí, que está lá. Ele, meu Deus do céu, aquele homem, era aquele CDF que a gente chama, né? Que vivia lá dentro do CPV, segunda a segunda, tá? Então, se eu pensar a formação dele, saiu dali, né? Parceiraço, Antônio Ozaí, né? E muitos outros, né? Eu não sou boa de nomes, não, tá? Mesmo esse professor da PUC agora, que na época também já era, como é o nome dele? Um bonitão. Flávio. Né? O Flávio sempre foi o que o Flávio fazia? Isso é legal, né? Você pega o professor que é titular, e ele mandava, né? Mandava tonelada de pesquisadores fazer pesquisa onde? No CPV. Pesquisadores muito classe média mesmo, que nem imaginava que existia um CPV. Que é muito legal o que o Flávio fazia, né? Nesse sentido de mandar os seus pesquisadores para onde? Para o CPV. E aí, se abrir diante dos olhos deles uma imensidão de possibilidades, né? Eu não entendo qual foi a pergunta, mas que eu sou muito... Né? Eu vou indo, né? E misturo tudo. Tinha perguntado das relações, né? Com os tá. E com as entidades, aí você foi desdobrando. Isso, exatamente isso. Isso. E quando você pensa na universidade, era com esses professores que fazia novos frequentadores e apaixonados pelo CPV. Né? É isso. Eu sou ruim de sistematizar, tá, gente? Ótimo, Léo, acho que você podia fazer um pouquinho agora, uma avaliação do período que você ficou, da atuação do CPV como um todo e do da fase, né? Que você fala de um enfraquecimento, você falou de uma morte até. Então, assim, conta um pouco pra gente, faz um pouco essa análise disso, falando talvez um pouco da diretoria, da gestão financeira, não sei. Tá, vamos lá. O CPV,
né, ele tinha uma coisa fascinante, né? O nome democracia. Haja vez quando eu conheci o CEP, eu pirei, né? Detestava, porque, gente, eu venho do CPV, de um lugar onde a democracia, ela não é um discurso, ela é uma prática, né? Tudo no CPV, e foi fascinante entender isso. E, aliás, isso que levou o CPV, inclusive, a morrer também, né? Mas tudo era coletivo, né? O CPV, para fazer uma publicação, essa publicação tinha participação de todo mundo, né? E não tinha o nome de ninguém, tá? Que isso também é uma coisa assustadora, né? O CPV, nós tínhamos lá um lema: ninguém se apropria do conhecimento coletivo. O conhecimento é coletivo. A produção que nós estamos fazendo também é coletiva. Então, não tem um titular. Existe uma equipe, né? Quando eu cheguei e vi aquilo, eu achava aquilo fascinante. É a concretização do discurso, né? Que você vê discurso, mas a concretização dele, eu ficava assustadíssima, né? Aquela coisa, né, que eu ainda não queria responsabilidade nenhuma, então, assim, não queria nada, não, né? Então, assim, o CPV tinha isso, em todos os sentidos, né? O CPV, a gente sentava na cadeira do faxineiro, a quem quer que seja, ao diretor, para discutir, ó, chegou tanto dinheiro de financiamento, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Gente, você já viu isso? No CPV era assim. Existe isso. Por isso que morreu ele, era tão perfeito, até na sua forma de gestão, que ele deixou de existir. A gente discutia isso. O CPV, quando nós fomos nos demitir, foi uma decisão nossa, olha que absurdo. Nós decidimos que íamos diminuir nosso salário, que íamos ser sem registro, para que nós pudéssemos, já que a igreja naquele momento tinha dito, acabou de vez, né? Porque embora o CPV tenha se divorciado da igreja quando veio para cá, né? Ele não é bobo, o CPV continua amarradinho ali, porque a igreja garantia para nós o espaço, né? No prédio que nós éramos localizados ali na... Como é o nome da rua? Na Sebastião Soares de Faria. Ali, antes eu só sabia falar esse endereço, agora esqueci. Na Sebastião Soares de Faria, o aluguel que nós pagávamos lá era um aluguel companheiro, né? Então, eram 3 apartamentos enormes que nós ocupávamos, um que era o administrativo e a gráfica, um outro que era o centro de documentação e outro que era a livraria. Um espaço muito bom, extremamente bem localizado, e nós pagávamos preço de amigos. Quando a igreja disse que isso ia acabar, nós tomamos uma decisão política. E isso que é legal, não foi uma decisão da diretoria. Aliás, a diretoria nem participou desse processo, né? Foi uma decisão da equipe que trabalhava. Vamos comprar um espaço, porque se o CPV fechar a porta, vai estar tudo guardado. E a hora que o movimento voltar, a gente reabre, né? Foi esse o objetivo. Ter um lugar para que essa documentação riquíssima ficasse armazenada, mas nunca na perspectiva de fechar. Porque nós sabíamos que do jeito que estava, não teríamos mais salário. Olha, estou chorando aqui. Salário para garantir a equipe. Mas sabíamos que se tivéssemos um espaço para guardar essa documentação, uma hora o movimento voltaria. E eu espero que essa hora chegue logo. E ali a documentação estaria guardada, né? Então a compra da sede não foi pensando especificamente em ter um lugar para atendimento, não. Foi, temos que garantir que essa documentação permaneça à disposição do movimento no momento que ele voltar a emergir, né? Foi muito legal, foi um período difícil. Então, foi por isso que nós fomos ali para São Domingos. Não é que nós queríamos ficar na São Domingos naquela sede horrorosa, porque a sede não era boa do ponto de vista de iluminação, tinha um monte de problemas. Mas a decisão da compra teve esse elemento político na decisão, que não pode ser esquecido, né? Eu não gosto da ideia de toda a documentação ter ido para a Unicamp. Eu não gosto da ideia de que venderam aquele espaço. Nós abrimos mão da nossa estabilidade de trabalho, não tinha um lugar para os documentos ficarem. Tá? Então, não foi abrir mão de excessos, foi abrir mão de coisas elementares, né? E aí pegam e vendem e se desfazem do acervo. Acho importante o acervo ir, por exemplo, onde mas tudo bem, você faz a microfilmagem, manda para lá, mas mantenha esse documento disponível, porque o que tinha de legal era isso. Se a Joana ali quer ir lá, está lá, está disponível. Mas o rompimento com a igreja, né, determinou
determinou também o fim do CPV. Porque a questão econômica, né, um tipo de trabalho como esse, envolve dinheiro, gente, muita grana, não é muita grana. Assim, e com o rompimento da igreja, isso deixou de existir. Tá? E aí, pegando o que a Paula perguntou assim, dos períodos, então a gente vê, né, o período do nascimento, que não foi assim, diante da necessidade, né? Era a necessidade gritante de ter um espaço para a esquerda se organizar, e aí pensando na esquerda mais ligada à igreja, que ele vai surgindo, essa necessidade da alfabetização popular. Aí ele sai dali porque precisava de um espaço maior. É importante ter claro que a saída do CPV, quando o CPV sai da Vila Mariana, não sei se eu nem vi, era a Vila Mariana, né? Na Rua Vergueiro? Isso, quando ele sai da Vergueiro e vem para cá, foi na perspectiva de ter um espaço, estar mais centralizado, num lugar mais... Então, assim, perder esse apoio financeiro foi cruel. E a gente perde isso no momento muito difícil para as organizações. Porque é um momento que a Europa define o seguinte: o Brasil já atingiu a sua democracia. Todos os nossos dinheiros vamos enviar para outros países. O Brasil, nesse momento, não tem mais necessidade. O CPV, isso decreta, né, a nossa falência, porque não é desenvolvimento e paz, não. Mesmo desenvolvimento e paz, que nos manteve até o fim, ela diminuiu em 80% o valor dos projetos de documentação que ela financiava. A Misério, que era quem nos garantia mesmo a sustância, a Misério cortou, né? É verdade que ela avisou, esse vai ser o próximo, vai ser o último. Não vai, ela deu um ano de como a gente pode dizer, de sobrevida para nós, porque ela avisou com um ano de antecedência. Então não podemos dizer que ela falou, não vou mais, de uma hora para outra, né? Então, isso, assim como o CPV, não só o CPV, vários centros de documentação alternativos que existiam, que tinham esses financiamentos, perderam a vida, né, nesse momento. Nós ainda sobrevivemos por um tempo longo do esforço específico da equipe, porque a equipe que a gente ficou 5 anos sem salário. Você sabe o que é trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite sem salário? Com horário para entrar e horário para sair? Não é qualquer coisa. Não é verdade, nós não tínhamos salário, mas a gente tinha acesso a toda a conta, então tudo que nós fazíamos, que era a tal da autossustentação, a gente dividia em partes iguais, né, para o que sobrava. E às vezes sobrava muito pouco. Léo, vocês discutiam alternativas, né, para esses financiamentos que vinham da igreja, né, dessas entidades estrangeiras? Nós discutíamos. Desde que eu entrei no CPV, a discussão da autossustentação estava dada, tá? E ela, então, assim, não é que é uma coisa que de repente vamos discutir a autossustentação, não. Isso está dado desde 93, né? Vamos discutir a autossustentação. E vínhamos trabalhando nessa perspectiva. Haja vista que, durante um período, mesmo com os financiamentos, nós conseguimos ter 30%, né, de autossustentação, né? Que não é pouco, para nós era o máximo que a gente... E olha que era com muito trabalho para conseguir esses 30% de autossustentação, né? A gente discutiu várias alternativas, discutimos, e naquele momento, olha, nós tínhamos uma equipe também muito cabaço nesse quesito projeto, tá? E eu me incluo aqui na cabaçona mesmo, porque depois que eu saí do CPV eu vi tantas possibilidades que eu desconhecia, e assim como eu desconhecia, o grupo inteiro desconhecia, né? Porque se eu tivesse visto isso antes, né, eu demorei uns 6 anos para aprender, mas quando eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de São Paulo como coordenadora de cultura, foi que eu aprendi, foi aí que eu entendi o que é projeto, onde pegar. Nós não tínhamos isso, o CPV não tinha uma equipe com formação para isso, tá? Então, e tinha também um conceito que não pode perder de vista, que a gente tinha, assim, nada de pegar dinheiro do governo, isso era um princípio. O CPV não... Por exemplo, não adiantava a Prefeitura de Osasco, um exemplo, dar um projeto para o CPV não aceitava. Nós não trabalhávamos com o projeto do governo, porque o que garantia a independência ideológica e política é você não depender do governo. Então, isso também era um problema, porque era um momento que nós tínhamos o PT em vários lugares, mas para aquele grupo que estava ali, para a gente, nós não queríamos, né? Não queríamos. Isso criava um probleminha, porque só nos sobrava as organizações internacionais, né?
Criava um probleminha. Mas mesmo dentro das organizações internacionais, eu consigo ver agora, para que fique claro, na época não via nenhuma possibilidade. Eu consigo olhar hoje e ver, nossa, a quantidade de organizações que existe. Mas aí a gente se perdeu um pouco na cultura que existia, que era aquelas ONGs, aquelas financiadoras igrejeiras, que eram o que nós conhecíamos, né? O que nós conhecíamos. Hoje eu consigo ver que poderíamos ter sobrevivido. Mas na hora que a gente estava começando a aprender também, vamos lá, quando eu e o Luiz, porque a gente aprendeu isso na pedra, gente, ninguém ensinou não, era assim, tinha que pagar a conta de luz, tinha que pagar a internet, e a gente tinha que arrumar dinheiro. Quando a gente estava começando a ter amadurecimento político, administrativo, melhor, não é político não, melhor, aí veio a turma do Aldo e da Luísa, que vai ser exatamente o momento que a gente se afasta, né? E a gente se afasta no momento que nós estamos quase aptos para conseguir alternativas, né? Então, foi em que ano que aconteceu isso? acho que foi 93, perdão, 2003. Eu acho que foi 93, acho que foi 2003. Foi 2003 que isso... Eu não lembro, não sou boa de data não, sou ruim para essas questões. Então você ficou até essa transição, houve um fechamento da sede, chegou a fechar? Então, vamos lá, fiquei até nessa transição. Inclusive, é importante entender, quando eles entram, a gente, ainda durante uns 2 anos, o CPV ainda continua com as portas abertas. Aí, depois desse período, o CPV passa a ser um lugar que você tem que ligar, né, marcar para ir. Aí ele deixa de ter as portas abertas. Mas pensando no CPV nas etapas, a gente vai ver o CPV na sua fundação, né, que vai ser um período longo, de mais ou menos uns 10 anos, né, 15 anos mais ou menos, que o CPV vai ficar. Depois tem um período que o CPV está bem estruturado, mas que é um momento das greves, dos movimentos sindicais, e que o CPV se torna muito importante por causa daquela gráfica. É legal ver, a gente tinha uma discussão assim, quais os setores do CPV que garantem a sustentabilidade do CPV. No primeiro momento foi a gráfica, né, da década de 80. Aquela gráfica, né, vai ser a gráfica. Aí, né, nós vamos vir para a década de 90, vai ser a livraria. E só em 2000 que vai ser a documentação. Como fonte de renda, tá? Eu estou pensando aqui na entrada de grana. Então, todos os setores do CPV foram explorados ao máximo para ver se a gente conseguia autossustentação. A gente trabalhou todos os setores na sua integralidade. Inclusive, no final, em 2003, nós estávamos tentando outra alternativa, que era a alternativa de formação, né? Entramos numa de fazer grandes debates, que, aliás, constatamos que era maravilhoso. A gente enchia aquele CPV, né? E usando quem? Pessoas que a gente conhece, né? Neto, Anísio, Scarpe, Emílio Genari. A gente começou a catar. Bem, relações nós temos. São gente que sabe, que tem muito a dizer. Começamos a pegar essas pessoas e elas vinham, gratuitamente, claro, para encher o CPV. Com isso, a gente vendia livro, entendeu? Enchíamos o CPV. Estávamos nesse processo transitório de pensar alternativas diferentes. Marcamos curso. Por exemplo, eu dei 4 cursos de raça e etnia, dei curso de gênero. Aonde? No CPV. A gente cobrava, entendeu? A gente estava tentando encontrar uma alternativa para não morrer. Não sabíamos. Estávamos trabalhando todas as possibilidades, né? Então, foi esse período, nesse finalzinho de 2002 até 2004, a gente ficou fazendo isso. Cursos, debates, e isso servia para trazer as pessoas. Nós tentamos várias coisas, viu? Nós tentamos essa coisa de cotização, né? Não é cotização, isso é coisa de partido. Quando você dá dinheiro para a entidade, como chama isso? Ajuda, tá? De pedir ajuda para as pessoas pagar todo mês. Nós tentamos colocar essa cota no primeiro momento na quinzena, né? Aquela publicação. Nós fizemos de tudo, tá? De tudo. Não foi falta de tentativa, não. E nós éramos uma equipe muito corajosa, né? Sendo que no final a equipe era eu, a Paty, a Patrícia e o Luiz Rosalvo, né? A Patrícia trabalhou muito tempo no CPV, mas não trabalhando. Ela não era funcionária. Ela ficou mais ou menos uns 2 anos, ela e a Carol, lá no final,
no período da nossa morte, elas contribuíam muito, 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 muito. Nossa, foram determinantes para a gente aguentar. Você quer falar mais alguma coisa dessa primeira conversa aí que a gente teve? Destacar. Como que a documentação trazia um sustento? A documentação? Oi, então, boa pergunta. Do período de 2005 para frente, eu não tenho depoimento a dar sobre o CPV, não participei desse processo. Sei, né? Sei por lá, tive contato com as pessoas que estiveram por lá, mas eu não tenho o depoimento para dar. O que eu estou dizendo mesmo é, se a gente pensar mesmo, os 4 últimos anos do CPV, a gente tentou, que foi quando a coisa realmente ficou assustadora, né? Assustadora, que nós trabalhamos 1000 possibilidades, né? E aí quando os integrantes da equipe estão desestruturados, fica muito difícil você estruturar a entidade, porque tem um problema que antecede a isso, que é a própria sobrevivência, né? Então foi isso, mas nós tentamos sim. Aí a Tina tinha perguntado da documentação. Como que eu tinha esquecido. Como que a documentação subsidiava a gente? Nossa, foi um período que o 13 foi determinante, como eu disse. Subsidiava porque o acervo que o CPV tinha de vídeos passou a ser um acervo muito solicitado. Nós fazíamos cópias de vídeo o tempo todo, assim, em quantidades absurdas, inclusive, para subsidiar os monitores do 13. Além de outras pessoas, professores, né? O CPV sempre teve um muito grande de professores que o frequentavam. Os dossiês, né? Nós começamos a ter... a academia, em particular, quando a gente pensa, por exemplo, no Boito, ele solicitou uma vez lá um dossiê sobre movimento de moradia. Cara, meses para você juntar todas aquelas coisas. Isso começou a dar dinheiro para a gente. Quando você pensa em organizar um dossiê específico por solicitação, a gente cobrava por isso, tá? E cobrávamos mal, inclusive. Mas o mesmo mal para a gente era um puta dinheiro. E a organizar bibliotecas sindicais. Esse era outro elemento, né? Que a gente começou a exportar, exportar a metodologia do CPV, a nossa classificação mnemônica. Então, a gente organizou a biblioteca dos sindicatos radialistas, a biblioteca dos metroviários, a biblioteca dos trabalhadores dos funcionários públicos de Brasília. Inclusive, era para outros estados, tá, que a gente ia levando a nossa metodologia, né? Então, isso era uma forma, como, quando eu digo que a documentação dava dinheiro, era isso. Uma coisa que a gente fazia era produzir, tá, gente? Que eu não falei sobre isso, que eu achei importante, né? O CPV produzia também, sabia? Produzia livros. No período que eu estive lá, o CPV publicou 4 livros, que eu saiba, né? Livro de poesia, livro de partidos. Então, o CPV, além do que, produzia e a renda dessas publicações, que é o legal, ficava para o CPV. Quando eu penso, por exemplo, o primeiro livro de poesia do Mauriase foi feito no CPV. Aliás, eu diagramei. E todo o dinheiro era para o CPV. Né? Quando eu penso no Emílio Genário, o Genário também, eu não me lembro o nome do livro, mas era sobre o movimento, a organização dos trabalhadores. Toda a renda daquele livro do Genário ficava para o CPV. Né? Então, essas produções, quando as pessoas doavam para o CPV, a gente produzia. O Manifesto Comunista, por exemplo, né, que é de uso público, nós produzimos umas 3 edições do Manifesto Comunista, e isso era renda para o CPV. Pensando em alternativas que nós tínhamos. Falei pra caramba, né? Falo muito, né? Deu uma horinha. Tá entendendo o CPV agora? Mas aquilo era bom, cara. Aquilo era muito bom. Então, Leonor, agora a gente vai entrar no momento dos arquivos, né? Eu vou te mostrar algumas... Te falei que seriam algumas surpresas. Você já viu algumas delas. Eu vou te mostrar alguns materiais e a ideia é que você comente. Enfim, o que eles dizem pra você. Olha, gente, só comentar uma coisa. Eu comecei a fazer mestrado na USP, inclusive, na USP, depois parei. Era em cima disso aqui, ó. Dicionários de assuntos, né? Porque a proposta era a gente construir um tesaurus do
movimento popular. Esse dicionário de assuntos, né, o CPV transforma tudo em linguagem do movimento, né, dicionário de assuntos. Mas, na verdade, isso aqui é um tesauro. Né? Na biblioteconomia, o tesauro é assim, é aquele livro que você recorre para entender o porquê das classificações. Né? Então, isso aqui é de uma riqueza. Isso aqui dá 3 teses de mestrado e 2 de doutorado. O que está escrito na capa? Dicionário de assuntos, né? Quando eu falo que é tesauros, é transformando na biblioteconomia, como nós chamaríamos isso, né? É evidente que necessitaria de uma melhorada, mas isso aqui é de uma riqueza sem precedentes. E esse documento aqui, e a classificação aqui, era o que a gente utilizava, né? Nosso instrumento de trabalho. Essa é a classificação que nós estávamos falando, uma mnemônica, né? E essa classificação ela é aberta, eu posso criar todos os dias, de acordo com o que está acontecendo no movimento. Se nós pegarmos hoje, o que está acontecendo hoje ao nível de movimento, nós temos aí o Passe Livre, né? O movimento Passe Livre, que desde 2013 está aí na rua. Então, eu te garanto que a gente já teria colocado aqui em algum lugar, sabe, em estudantes, por exemplo, né? Educação, estudante, nós temos estudante, aqui nós temos estudante de movimento, né? Estmove. Eu te garanto que já tínhamos criado aqui Estmove P-A-S-L-I-V, Movimento Passo Livre. Né? Então, isso que é o legal, porque essa classificação do CPV, pelo menos até 2004, ela foi atualizada de acordo com o que estava acontecendo. Então, quando você pega essa classificação, e se você entende o significado das siglas, você tem aqui um retrato do que foi o movimento de lutas dos trabalhadores desde 1963. Né? E aqui você vai ter essas classificações mais... Nossa, eu quero uma cópia, eu não tenho. Vocês me conseguem uma cópia? Eu estou falando sério. Pode ficar comigo? Esse é original? Não, não é cópia. Pode copiar, né? E daí... Não, mas por favor, eu trabalhei... Eu dupliquei essa classificação. E se me perguntarem hoje, eu não tenho. É fácil. É a forma bruta que eu saí de lá. Você pode dar outros exemplos? Daí a gente, dessas siglas? Ah, posso. Por exemplo, quando eu pego aqui uma outra sigla, até porque, eu não sei porquê, mas ela não me sai da cabeça, que é esse movimento popular de moradia. Né? Uma outra, quando você pega... Como que é? Moradia. É move, pop. Move é movimento. Pop, popular. Né? Então, quando você pega move, pop, urb, movimento popular urbano, né? Eu posso pôr move, pop, ter, movimento popular de terra, né? Então, assim, o move, pop aqui, cadê você? Olha, gente, essa classificação tá com problema. Não, tá não. Tá não, gente. Move, pop não é... sigla inicial, é complementar, né? Então, por exemplo, trabalhador move pop, né? Que é os trabalhadores e seus movimentos, ele é complemento. O que eu estou procurando aqui? Moradia? Moradia, mas não é moradia. Não se chama moradia. A classificação não é moradia. A URB. Achei. Então, vamos aqui. Movimento, urbanização, movimento internacional. Ó, eu tenho URB, URB-Este, que é movimento urbano, né, que não está aqui, mas está implícito, dos estados. Né? Então, eu vou ter tudo que teve de movimento de moradia, do Ceará, da Paraíba, de São Paulo, do Rio, dividido. É óbvio que tem alguns estados que não tem nada, mas tudo que chegava no CPV era organizados e dividido por estados. Olha aqui, a Conan, lembrei agora do movimento de moradia que via dentro do CPV, graças à classificação. É a Conan, né? Que é Confederação Nacional de Moradia. Nossa, conheci todo esse povo. Aonde? No CPV. Eles usavam muito o CPV. Né? Usavam em que sentido? Pesquisavam muito dentro do CPV, né? As questões dos movimentos. Violência urbana, né? Aqui tem violência policial, violência Vive Urb, que é violência urbana. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, até pelas designações dos crimes que estão aí, nós aumentaríamos aqui. Tá? Nós teríamos posto violência de gênero, teríamos posto a questão... embora eu tenha neg, que é negro, eu teria colocado aqui em violência
uma classificação específica para essas novas designações de crimes que estão sendo estabelecidos. Não, LGBT nós temos aqui, né? Quando a gente pega gênero, a gente vai ter dentro de gênero essa subdivisão, tá? Desde sempre, né? E quem fez esse material? Bem, a pessoa que iniciou esse processo de classificação mnemônica no CPV foi o Cris. O Cris, né? O Cris, ele vem para o CPV, ele é no período da igreja, né? Ali na Rua Vergueiro. E é ele que era responsável pela documentação no CPV nesse período. E vai ser ele que vai introduzir essa classificação. É importante não perder de vista que inicialmente eram poucas classificações, né? Aí vai Valquíria, que vai assumir essa documentação posteriormente, e vai olhar para ela com um carinho todo especial, e vai ampliar bastante. Depois dela vem eu, que vou enfiando tudo aqui dentro também, né? Aliás, aprendi com ela, porque essa história da coleta no CPV é muito importante, porque os documentos do movimento vai chegando, e de repente vai chegando movimentos novos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos movimentos de moradia, de cortiço, vai chegando muita coisa, você vai tendo que encontrar novas classificações. Eu estou falando da violência, né? Quando a gente pensa nas designações de tipos de violência, hoje, elas são muito maiores do que até 2004, né? Hoje já temos a violência de gênero, nós temos a questão do feminicídio. Eu não fiz nenhum deles agora, que eu estou olhando. Eu fiz os dois ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, isso aqui não é uma coisa que alguém fez. Isso é muito importante. Essa classificação, quem iniciou ela foi o Cris. Mas todas as pessoas que passaram a ser responsável pela documentação do CPV foram aperfeiçoando, porque é a história da coleta, que é uma classificação viva. Vai surgindo novos movimentos e vão sendo inseridas novas classificações. Ao inserir nova classificação, eu automaticamente tenho que inserir dentro do dicionário de assuntos e designá-los com precisão, né? Porque, assim, quando eu pego EMP, eu tenho que vir aqui, ó, se eu não sei o que é, eu venho aqui. Empresários. Porque eu tenho empresas, eu tenho empreiteiras e eu tenho empresários, né? E eu tenho uma forma específica para designar cada um desses. Então, o dicionário de assuntos, ele me esclarece essa classificação, porque aqui está resumido. O dicionário de assuntos, ele está ampliado. Poderia mostrar para a gente a capa e ler qual que é o título? Então, essa é a classificação, né? Assim, ó, É a classificação, né? Então, essa classificação é uma coisa viva. Ela é um reflexo dos movimentos. E esse é o dicionário de assunto. Ele e ela são as mesmas coisas. O que os difere um do outro? Esse está esclarecendo o significado das abreviações, tá? Em toda a biblioteca, quando você vai, independente de qualquer sistema, você vai ter a classificação e você vai ter um tesauros, que vai estar te explicando, ou um dicionário de assuntos, o significado dessas classificações, né? E no movimento popular, no CPV, nós não éramos acadêmicos, mas nós éramos muito produtivos. Nós tínhamos os dois também, para não ter dúvida. Só uma curiosidade, a Valquíria, você sabe quando ela entrou no CPV? Não tenho a menor ideia. Quando eu entrei no CPV, a Valquíria me parecia que estava lá desde sempre. Mas você sabe se ela foi da Vergueiro? Foi da Vergueiro. Ela foi da Vergueiro. Por isso que eu digo. Ela pegou essa transição. Eu estou procurando alguém que viveu essa Não, transição. olha, sabe, todo o período que o Aldo trabalhou lá, que a Luísa trabalhou lá, e aliás a minha relação com os dois tem muito a ver com a Valquíria, ela estava lá. Então ela é do período inteiro, da década de 80 inteira, ela estava lá, esteirinha. Então ela é a pessoa que sabe tudo, que sabia tudo do CPV, como era antes, como foi o processo de transição, de mudança. E é ela que garantiu, dentro do CPV, essa coisa da democracia. Ela que traz esse princípio. Então, quem garantiu isso, que isso acontecesse, e ela disse que não necessariamente acontecia antes, no período da equipe igrejeira, foi a Valquíria. Ela que vai introduzir dentro do CPV esse critério, né? Lindo, maravilhoso. Eu pessoalmente, tenho uma paixão interna pela Valquíria. Tendo claro uma coisa, gente. Olha, isso aqui, olha que coisa linda. Sério, nosso trabalho em documentação. Esse livro aqui, ele vai explicar isso, tudo que eu falei, de forma mais detalhada. Ele vai mostrar a classificação, ele vai mostrar o tesauro, ele vai mostrar como que nós fazíamos os vídeos. Na verdade, olha, as fichas que nós usávamos, tudo está aqui. Tá? Tudo está aqui. Que maravilha. Gente, como que pode?
Como que pode eu trabalhar lá e não ter essas coisas? Não é? E eu sou uma bibliotecária de formação. Nossa Senhora, não me conformo. Olha, vai explicando tudo. Na verdade, esses 3 documentos, eles se completam, né? Por que série documentação? Nosso trabalho em documentação. Aí eu voltaria um pouquinho para os grupos de centros populares que se reuniam, né? A minha história com esses grupos, ela é menorzinha, né? Eu chego já na finalização desse trabalho. Mas na década de 90, inicia-se uma discussão entre todos os centros de documentação, a discussão de criar mesmo um tesaurus, de criar-se uma referência para a documentação popular, né? A PUC, na verdade, vai ser quem vai estar à frente desse processo de organização de todos esses centros. O CPV, através da Valquíria, começa a participar dessas discussões, né? Essas discussões todas criou-se tem até um caderninho que foi produzido, que envolve todos os centros de documentação. Aí, isso aqui vai ser série de documentação, nosso trabalho em documentação, vai nascer essa espécie de dossiê, que algumas coisas são escritas, as outras vocês podem observar que é uma mera colagem do que já tinha, é fruto dessa discussão desses centros de documentação, que vai trazer de forma mais clara isso aqui. Esse triângulo, Léo, te diz alguma coisa? Se você pensar no que eu estava falando, né? Você lembra que eu falei coleta, a processamento, né? Que é assim, é um processo de ida e vinda, né? Não existe o CPV aqui e o movimento popular. A documentação do CPV é integrado, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Que é, na verdade, a concepção que se tinha do CPV. Então, quando eu comentei anteriormente que a gente fazia as coletas e, ao mesmo tempo, também distribuíamos documentação, é exatamente isso aqui, ó, que é a proposta da organização. Durante o período que eu estive lá, eu garanto para você que isso aconteceu. Aconteceu efetivamente, né? Quando o CPV, como dizia a Valquíria, passou a se profissionalizar, porque o CPV teve 2 momentos, o momento profissionalizante e o momento mais igreja, né? Que era uma coisa mais... que tinha muito voluntariado, né? Então, é isso, o movimento popular vai para a luta e, ao mesmo tempo, o movimento popular produz documentação, produz jornais, produz revistas. Essas revistas, né, volta para o CPV, que volta para o movimento popular, e é um ciclo interminável. Eu acho que isso, no período que eu estive lá, isso aconteceu de forma intensa, mesmo sendo um período de baixa dos movimentos sindicais. Nós tínhamos outros movimentos explodindo em todos os lugares, né? Quando você pensa central dos movimentos populares, o que foi aquilo, né? A nossa discussão antes era Central Única dos Trabalhadores, daí começou a surgir um monte de coisas, e todas essas coisas passaram pelo Centro de Documentação. Tá? Todas elas. Raimundo vivia lá no CPV, que era o presidente da Central, né? E assim, o Raimundo é uma coisa fantástica, né? Eu vi todo o crescimento dele. Eu vi o Raimundo um militantezinho de base, sabe, do movimento popular. Eu via, sabe, nem sabia falar direito, né? Ali estudando, pegando e de repente vejo o Raimundo hoje no microfone falando. Você não acredita que é a mesma pessoa, mas eu vivi. E essa transformação perpassou pelo CPV. Fantástico, gente. Fantástico. Agora, é importante deixar claro que eu vejo esse fantástico hoje, tá? Eu estava lá no rolo compressor, eu não tinha essa leitura não, tá? Não tinha mesmo, estou tendo hoje. E fico com raiva, que eu tinha que ter tido antes, que eu podia ter sido muito mais eficiente se eu conseguisse ter essa leitura antes, né? A pessoa que dava um pouco de leitura pra gente, que ajudou muito na equipe ali, era o SCAP. Ele ia para lá, sentava com a gente e dava uma lida geral, né? E mesmo essa coisa que a gente fala, vamos comprar uma sede, vamos jogar lá as coisas do CPV, vamos fechar, quando o movimento voltar, a gente volta aqui, isso vai enfervecer. Advém daí, de SCAP, que fazia essa leitura toda, porque a gente sabe que isso vai explodir. Nós vamos voltar a ser um Chile e vamos estar preparados, porque 2013 estava aí, mas ninguém estava preparado para isso. A esquerda ficou, o que está acontecendo, né? Ninguém sabia, né? Porque entrou aquele antagonismo, né? Contra o PT, a favor do PT, o que está rolando? Esqueceram de dirigir o processo, né? Que não tinha.
Eu estava falando da reunião dos centros, né? Ele traz os nomes de todos os centros que estavam envolvidos, que era uma discussão nacional. Aí eu estava falando da Central dos Movimentos Populares, e lembrei disso agora. A proposta era uma central única, 2 centros de documentação popular. É verdade, era por aí. Era de ter uma central que essas discussões... E está aqui o fruto, você vai ser só isso. Mas, além desse, cada organização criou o seu próprio documento. Então, esse é um geral. Mas se você for em qualquer um desses centros, né, como, por exemplo, o Arquivo Edgar Lerroux, né, aliás, criou o seu próprio documento, né, o Centro de Memória Ferroviária. Olha que loucura, gente. Centro de Memória Ferroviária. Você já ouviu falar nisso? Que tem um lugarzinho ali que guarda a história da ferrovia brasileira, que é fantástica, né? Que na década de 80 tentaram matar, mas tem um histórico fascinante, né? E os sindicatos metalúrgicos de Campinas. Né? E aí tem assim, a reconstrução da luta operária da Nadine, né? Para você ver que eu conheço esse povo há muito tempo, né? E o que é esse... Não, são a reconstrução? Essa cartilha, essa... Então, na verdade, essa cartilha vai trazer aqui uma síntese do que é consenso entre esses centros de documentação, né? Se você chegar aqui, ó, você vai ver várias definições de organizações, o que significa, que é consenso, né? Que é um índice temático sobre o movimento operário sindical. Que esses centros de documentação trabalham com esses... É isso, né? Que era uma unidade. Então, não é uma central. É uma central. A gente estava tentando criar uma linguagem única, um consenso único. Isso era a década de 90, ainda existia vida pensante, existia perspectiva de reorganização da luta de classe. Estávamos... E olha, e nada melhor do que os movimentos, que os centros de documentação, onde está a síntese do pensamento, iniciar essa discussão. Esse livrinho, ele é muito simbólico. Você pode mostrar para a gente também, qual que é o título dele? Memória e documentação, porque documentação é isso, né? É memória, né? Tem alguns exemplos aí? Não. Exemplos. Não. O que eu acho que é legal é isso. Isso aqui é uma tentativa de unificação da linguagem dos centros de documentação com essa leitura popular, né? Então, era fazer um índice temático para que, na minha classificação, na minha organização documental, eu levasse em consideração os conceitos que aqui estão dados, né? Então, eu iria lá no centro, no Josué Castro, atrás de abono de Natal, e ia estar organizado dessa forma, com esse mesmo significado que aqui está. Tá? Era uma unificação desses centros. Tá? Existiam algumas pessoas que estavam aqui, mais na perspectiva, quando você pensa em alguns sindicatos, né? De criar um próprio centro de documentação do que de ter um centro de documentação. Tá? Mas esse livro é muito importante, tá? Marca o início dessa discussão, que não foi adiante, e se foi, o CPV não continuou nessa discussão. Na verdade, é isso. Nós passamos a ter uma preocupação de sobreviver. E aí, quando você passa a se preocupar muito com a sobrevivência, você esquece você passa a não ter tempo para estar envolvido em algumas discussões. Porque isso aqui não era só ir, né? Isso aqui era produzir mesmo. Vocês viram o tamanho do bichinho que saiu baseado nessas discussões. Eu tenho um desses, tá? Esse eu tenho, olha. Eu não tenho aqueles, esse eu tenho. A gente faz uma cópia. Ó, esses aqui, o que eles dizem? Então, vamos. Na verdade, isso aqui é o seguinte. Isso aqui, na verdade, é a síntese dos vídeos que o CPV tinha, né? Durante algum tempo, a gente distribuía, né? A gente fazia em quantidade, distribuía. Observe, aqui tem até um mapinha para chegar no CPV. Então, é isso. Na verdade, isso aqui são os vídeos que a gente também, utilizando as mesmas classificações, a gente dividiu por temática e nós alugávamos esses vídeos. Vídeo. Quer ver esses vídeos? Eu tenho eles lá no quarto, alguns. Eu tenho alguns deles. E a gente fazia cópia desses vídeos. Mesmo aqueles que estão aqui, que não são alternativos, que são oficiais, a gente fazia cópia assim mesmo, tá? A gente fazia cópia por movimento. É isso. É um catálogo. É um catálogo de vídeo, exatamente. Essa série, Dicas, é uma série grande. Ela tem vários livros, né? Você trouxe só um, mas são vários livros, né? E nós tínhamos isso para emprestar para as pessoas, no sentido da pesquisa. Então, assim, como organizar um arquivo de fotografia, como organizar uma pinacoteca. Essa é a série.
o tipo de documentos, de caderninhos que nós tínhamos no CPV, em toneladas, milhares deles. Tá? E essa série aqui, nós tínhamos lá, toda ela, completa. Tá? As pessoas pesquisavam, tá? Aí, vamos lá, quero mostrar agora. Olha que loucura. Isso aqui tem a ver com o OI e tal, foi feito junto com o OI. O CPV fez essa série de cantos da América, tem cantos da negritude, eram vários, esse aqui, cantos da América, e junto não ia só a bagaça da fita, e o caderninho, com as letras e explicando o porquê das letras. Isso aqui, gente, isso não existe. Isso não existe. Daquele livrinho que você me mostrou anteriormente, nós temos esse aqui, áudio debate, disco debate, que são aquela série que eu falei. Então tinha de todos os assuntos, né? Isso aqui, olha que tipo de coisa que a gente tinha lá. O prefeito Mau, né? Estilo cordel, né? Olha que maravilha. Olha que coisa. Olha, isso aqui é uma outra série de cadernos que eu acho a coisa mais maravilhosa. Lutas Populares no Brasil, é do CEDAP. O que é o CEDAP? É um centro de educação igual ao CPV. Todas as lutas, com uma linguagem que qualquer um entende. Isso é legal para você que é historiadora, para entender o seguinte, para ensinar história, você não tem que pedir livro, não. Esse livro aqui, que fala de 1924 a 1964, é como se você tivesse lido 4, 5 livros de história. É sério, é uma coisa... Olha que lindo. Olha, isso aqui é o que eu falei, né? Ó, assédio moral. Né? Quando esse livrinho foi feito, ele foi um livrinho que foi feito e distribuído gratuitamente, né? Ele foi feito pela CUT, tá? Pela CNQ. A gente distribuiu muito desse livrinho. Esse aqui já é uma produção. Quem fez esse livrinho foi o Roberto, mais o Luiz, né? Baseado naquele material que a gente separava para a quinzena, que eu tinha dito. Né? Aí saiu essa produção. Olha, o OI, que fazia todas essas coisas para o CPV gratuitamente, porque o OI era um militante também da causa. Né? E é isso. Aqui tem um projeto que a gente escreveu sobre do CPV, a cooperativa dos movimentos, que era a proposta que foi escrita, a gente tem proposta. Olha, como organizar um centro popular de documentação. Gente, olha para isso! É das Paulinhas, né? Que tem a ver com a origem própria do CPV. A gente montava assim caderninho, porque esses relatórios a gente entregava para os diretores, né? Nas reuniões de diretoria, para eles terem a síntese das atividades. Mas era muito legal para a gente, porque nos dava a síntese, e a gente, quando tinha que fazer um relatório para os financiadores, a gente já tinha, nossa, facilitava muito. Os diretores não tinham aquele cotidiano que vocês tinham, né? Não. Tinha diretor que aparecia uma vez no ano. Por exemplo, o Vitor Janotti. Eu vi, ele apareceu 2 vezes, eu vi ele 2 vezes. Quando aquele outro que você me disse que mora lá em Peruíbe, que eu esqueci o nome, como é o nome dele? Salvador Pires. Eu te garanto que ele só apareceu uma vez durante todos os anos que eu estive no CPV. Né? O diretor que tinha vida no CPV era o Escape. Né? Porque o Anísio Batista, de boa, ele vinha para as reuniões bimestrais quando a gente dizia que era importante. Porque o Anísio, o vínculo que ele tinha com as nossas ações era assinar cheque, né? Como presidente ele tinha que assinar, então era isso. Mas éramos nós que íamos até ele, não ele que vinha até nós. Nossa, esse caderno de vida externa da Convergência Socialista é fascinante, né? Ele foi... É o tipo de coisa que nós tínhamos lá. A quinzena, gente, essa quinzena, olha essa quinzena, que eu tive muito a ver com ela, mas essa quinzena maravilhosa. Você não precisa mais nada, você lê ela, é uma aula maravilhosa. Olha, essa é a capa. Agora, olha só, que sacada. E o que tem de bom nessa... Gente... Que sacada é essa do CPV? Eu não sei quem inventou a quinzena, nem quantos anos. Mas olha, da gente fazer o clipe, porque na verdade, isso é uma hemeroteca que a gente vendia semanalmente para as pessoas, incluindo tudo, né? Revista, jornal, fazíamos a leitura e a seleção. Que era fácil de fazer, porque nós tínhamos o perfil das pessoas que assinavam, né? Então, olha, essas quinzenas, nossa. Sem contar as reuniões que a gente fazia para montar essa revista, esse clipe mensal,
uma faculdade por mês que a gente fazia, porque você sentava ali, já tinha alguém pré-lido em todos os setores do CPV alguma coisa, e lia, debatia. Gente, quem não quer um serviço desse na vida? Eu era feliz e não sabia. Eu ficava brava quando tinha reunião de quinzena, que eu tinha um monte de coisa para classificar, para organizar e tinha... Olha que lindo, gente, que eu tenho aqui, ó. A gente guardava. No CPV nós tínhamos um arquivo de cartazes fascinante, que a gente guardava tudo. E quando você pensa em imagens, esses cartazes são fundamentais, né? Olha aqui um exemplo de um texto, tá? Não é um texto que veio, mas alguém escreveu um texto. Olha um clipe, como a gente faz, olha que bonitinho. E olha o que nós usávamos. Olha, a gente cola aqui, olha que lindinho. Partidos políticos. Esse textinho aqui, eu não abro mão dele, ele é magnífico, ele é uma síntese do que é partido político. Eu não tenho que ler 10 livros, eu leio só esse textinho aqui. Isso ia para quinzena, por exemplo? Também ia para quinzena, mas assim, além de ir para quinzena, ele estava arquivado numa pasta sobre assunto partidos políticos. No geral, tinha a específica, tinha só PT, tinha só... Isso aqui eu tenho guardadinho aqui comigo, de 1995. Não vou mostrar não, mas é a recusa. É a recusa do financiamento a gente. Da UNG, da financiadora. Tá? Da CBM ou não? Da CBM. Então, é a carta dizendo não. Eu tava... Acabou, eu tô com ela, que eu a carrego para onde? Assim, o dia que minha vida se transformou num inferno, né? Quando a CBM mandou isso. Mas são isso. Ah, outra coisa que tem aqui. Esse livro aqui, esse eu já mostrei. Olha esse livro aqui do Emílio Genaro. Lembra que eu falei do Emílio Genaro? Né? Sindicato e Organização de Base. Passos e Tropeços, ontem e hoje. Que é maravilhoso, tá? Esse livro é muito legal. Esse livro foi o CPV que fez. Né? Esse texto do Emílio Genaro, ele doou pra gente e a gente fez o livro. Tudo que foi vendido, né? Tudo que foi vendido se transformou em dinheiro pro CEP, pro CPV. Gente, nossa, que falha. Lá eu fazia o contrário. De 99, ó. É o nosso período desesperador. Esse livro do Emílio a gente vendeu pra caramba. E cada centavo foi pra nossa folha de pagamento. E tem foto, quer ver foto? Quer? Você lembra que eu comentei que no final nós estávamos já fazendo um monte de eventos? Então, na verdade, essas fotos aqui, naquela época, gente, não tinha celular e nenhum de nós lá no CPV tínhamos máquina digital, tá? Então, isso aqui é um debate, que eu nem sei identificar quem é esse aqui. Um dos debates que a gente organizou lá. E você pode ver que tá cheio de gente. Aqui é lá, né? É no CPV. Aqui é o escape, aqui embaixo é o Mauriás, Acho que sim. Não, esse aqui é o outro, olha, vai vendo, pode ver aí. Aí você olha se tem alguma que você quer. Essa sou eu. Olha a hemeroteca, nós não estávamos falando da hemeroteca? Aqui, Quem ó. é esse aqui? Aí a Selma. Nós duas somos amigas de faculdade. Estudamos Sim, biblioteconomia. você levou pra lá, Isso, né? que já ficou no estágio e depois voltou. Isso era um debate que estava tendo lá no CPV. Olha aqui a hemeroteca que eu estava falando. Olha que desgraceira de trabalho, a porra isso aí. Esse aqui é na sede do São Domingos ou na outra? São Domingos. Você tem alguma foto da outra sede? Provavelmente não. Não, da Sebastião? Não. Sabe, eu nunca pensei que isso fosse importante. Quer dizer, eu pensei sim, eu era bibliotecária. Olha aí a hemeroteca. Tem foto sua aí? Eu era fotógrafa, né, gente? Ó, mas tem do Luiz Rosalvo, como vocês entrevistaram o Luiz Rosalvo, olha que perfeição de foto dele trabalhando. Tá bonito mesmo. Tem da Cidinha. Você conhece a Quer Cidinha? mostrar pra câmera? Olha o Luiz Rosalvo, que lindinho. Eu seguro com gosto. Se eu for assim, você tira uma foto da foto? Pode ser? Eu posso. Olha só, pai, pega aqui. Cidinha e Luiz Rosalvo. Até porque quem fechou a porta fomos nós, né? Nós somos. Quer dizer, a Cidinha ainda saiu um ano antes de mim. Ali é o Cidinho. É a Cidinha. Conhece ela, né? Não. Ela é mulher do Rui. Irmão daquele homem do PT lá, presidente do PT, como é? Fui Falcão. Esse aí não é na São Domingos, Léo.
essa de baixo. Claro que é. Não, não, essa aqui, ó. É na Sebastião? É na Sebastião Soares de Faria. Olha que legal, essa é histórica, essa foto. Sebastião Soares de Faria. Eu devo ter mais, sabe, gente? Mas essa coisa de ligar pra mim e falar que vai vir. Eu acho que a gente podia voltar outro dia e pegar, né, os arquivos pra... Olha, eu tenho uma de mim. Olha como eu já fui bonita, gente, olha. Eu não era bonita? Um dia eu fui bonita na vida. Essa aqui. Apesar de ruim, ela- Eu adoro essa minha foto. Tira uma sua, Léo. Olha, Essa que você gosta? olha que linda. Essa também essa é lá? aqui. Não. Não, essa aí é na fotótica. Na fotática? Eu trabalhava. Olha que legal. Nossa, que diferente, Léo. O pai, eu era bonita, Aqui né? é você? Também, eu como sou hoje. Diferente. Né? Olha isso aqui que fantástico. Né? A gente fez um debate sobre. Cadê o cubano? Sobre Cuba. Aí nós fizemos esse painel, olha, sobre Che Guevara. E eu tenho a foto do painel, venha ver. Eu deixo você ver. Nós fizemos uma quinzena, olha, linda sobre Che Guevara. Aqui é na Um Sebastião debate que a também. gente fez, ó. Aí a gente fez esse painel. Tinha 30 anos. Aqui é na Sebastião. Esse é. Quem é essas pessoas? É a Selma. É na Sebastião aqui. É na Sebastião Soares de Faria. Tira essa também, Pedro. Por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Aqui tem uma foto minha lá no CPV, mas essa foto tá proibida, porque ela tá muito feia. Ah, Léo. Proíbe não. Tá, eu já achei outra. Essa pelo menos minha boca tá fechada. Essa pode. Nossa, eu nem lembrava dessa foto. Essa é da Sebastião também? Não. Tudo isso aqui, ó. é Essa aqui São tá Domingos. muito boa pra mostrar ali embaixo, a São Domingos. Tá perfeita. Perfeita. Nossa, Léo, você tem umas fotos bem legais. Você hein? emprestaria pra gente digitalizar algumas? Pode, essa aqui tem que sair também, sabe por quê? Essa sou eu atendendo o Toninho Ozaí. Como ele agora é famoso, escreve, tá, vamos pôr. Como ele vivia lá no CPV, dividindo marmita comigo, Ó, o cabelo dela. né? Toninho Ozaí. Olha aí. Ele vivia. Talvez então, se a gente vai levar pra digitalizar, né? Isso, pode levar. Daí a gente escolhe algumas, digitaliza e traz, né? Eu empresto, tudinho. Empresta. Ah, que legal, Léo. Empresto. Obrigada. Ah, essa aqui tá o Luiz Rosalvo com o Toninho Ozaí tomando Coca-Cola. Olha que horror. É. Não, porque se você procurar aí, eu tô com um copo de cerveja. E esses materiais certamente são... São o quê? Tudo do CPV. CPV. Será que aqui é quando inaugurou? Inaugurou não, são dos debates. Eu estou explicando a origem Dos dessas debates. fotos. Lembra que eu comentei que teve um período que nós tentamos várias alternativas. sim. E aí nós passamos a fazer debates no CPV, chamando quem? As pessoas às quais nós conhecemos, né? Então, Essa é esses debates... Esses debates, por exemplo, esse aqui está me parecendo que é o do Che, que essa... Então, o do Tchê é a inauguração. É? O Luiz Rosalvo me falou isso. É? Quando inaugurou lá na São Domingos, Então tá, então é a fez inauguração. uma exposição do Tchê. Então é isso Eu aqui. tô achando que isso é a inauguração. Essa aqui então é a inauguração. O computador que vai pra TV. Olha a música, gente. Chega o fim do mês, vejam a situação. Paga o aluguel, água, luz, a produção. No final das contas, não sobra nem pro seu pão. Não aguento esse do morro, ninguém vive de ilusão. São trabalhadores que vivem na exploração. Mas do morro, ninguém vive de ilusão. São trabalhadores que vivem na exploração. Ah, é o cubano, você faz tudo que você significa. Fica barulho e ele tá... Então, tem assim. Então esse vinil usado, Nós vendíamos, né? Na verdade, isso são músicas produzidas pelo movimento com o objetivo de potencializar, por exemplo, a luta.
como chama isso? Compacto. Esse compacto, né, ele está focado numa das bandeiras de luta, que é redução de jornada, né? Bandeira histórica, né, do movimento operário, que não é de uma categoria ou outra. Então esse vinil está focado nisso, redução de jornada, que é uma bandeira que nós estamos carregando até hoje, né? Qual é a nossa luta? Redução de jornada. Ninguém precisa trabalhar mais que 4 horas por dia, gente. Ai, não é? E foi feito pela Verbo Filmes isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, a Verbo Filmes era uma produtora ligada à igreja, né? E mesmo assim, todas as produções da Verbo Filmes nós tínhamos lá, né? A Verbo Filmes tem muitos filmes sobre o CIMI, né? Sobre o movimento indianista, nós tínhamos tudo lá. A Verbo Filmes, para assim, cumprir o seu papel nessa coisa de produzir áudios visuais e músicas para o movimento. É isso. É isso. E queria só concluir com uma palavra, posso? Pode. Eu acho que o CPV não devia ter fechado as suas portas. Não devia. Ele tem um papel histórico, né, anterior, mas ele ainda tem papel a fazer adiante. O CPV tinha uma sede, a proposta era: baixa as portas, fecha tudo, a gente volta quando o movimento voltar, né? Até porque sem movimento não existe CPV, tá? Lembra daquele triângulo, né? Movimento, produção, documentação, é isso, né? O CPV ele surgiu através das lutas e morreu pela falta de luta, né? Se bem que não precisava ter morrido, ele podia só agonizar, né? Ficar fechado. Tinha uma sede própria, que foi uma sede comprada com muito sacrifício. Podia ficar lá, que assim que a luta voltasse, ele voltaria a ser um instrumento de luta, né? Fico muito triste, viu? Muito triste. Qual você acha que é a contribuição dessa história, né, que você está contando para as gerações atuais? Existe espaço para um CPV, né? Temos que montar um centro de documentação com essa mesma perspectiva de trazer os movimentos, de ser um reflexo dos movimentos, né? Que é isso que o CPV, ao meu ver, era, né? E era isso mesmo, né? Quando você olha a própria classificação do CPV, ela é marcada historicamente nas suas classificações de acordo com os movimentos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, se na década de 70 nós precisávamos, hoje nós precisamos muito mais. Existe uma despolitização sem tamanho, tá? Existe uma falta de formação absurda. E ter um instrumento como o CPV é imprescindível para a próxima geração, é imprescindível. O CPV teve um papel histórico e precisa ter um novo centro de documentação que se proponha a ter esse mesmo papel para a atual geração. Que é fundamental. E não é fundamental para a CPV, entende? É para o centro qualquer. É fundamental para a nova geração que, se quiser formação, se quiser ter uma leitura do todo, né? Porque o CPV conseguia dar para as pessoas que faziam pesquisa lá essa leitura do todo, porque ele conseguia ver como agia o Sindicato dos Gráficos em São Paulo e o Sindicato de Itararé, lá no fim do mundo, no Rio Grande do Norte, porque quando você fazia um comparativo dos seus boletins específicos, bicho, que diferença, você conseguia ver quem era um sindicato cutista e quem era um sindicato da CGT, tranquilamente dentro da mesma categoria, né? E os metalúrgicos têm isso. O metalúrgico é assim: você pega o sindicato de São José dos Campos, pega o sindicato de São Paulo e o de Campinas, e você lê os boletins. Você lê, você sabe, opa, essa é uma corrente, essa é outra corrente. Ninguém precisa te falar. Ao ler, você já percebe a linha editorial totalmente diferente, né? Você conseguia um espaço onde você podia ir e ler e saber o que está pensando os sindicatos metalúrgicos, que pelo menos de todos os estados do Brasil, porque no CPV nós tínhamos acúmulo documental para isso. Então, ao meu ver, o que o CPV deixa de legado é isso, que a memória, que a história precisa ser preservada, precisa ser disponibilizada, porque não é só preservada. Preservar tem aí um monte de biblioteca. Mas a memória das lutas, dos trabalhadores, das lutas, isso é importante. Porque, por exemplo, o CPV, a gente conseguia classificar e guardar um caderninho como esse. Nenhuma biblioteca pública você vai encontrar um caderninho como esse, porque eu digo isso com
Conhecimento de causa, já fui bibliotecária pública. Isso na biblioteca não entra, você descarta. Né? Se tiver um livro e tal, isso não tem nem ficha, não tem ficha bibliográfica, nossa senhora. Isso não tem interesse para a biblioteca pública, mas isso tem interesse para a organização dos trabalhadores. Cada caderninho que tinha ali no CPV demarcava uma luta, demarcava um momento histórico, era fascinante. E tem espaço para isso ainda hoje. Essa é a minha leitura, né? A minha leitura como militante, tá? Não como pessoa que trabalhou no CPV, mas a minha leitura como pessoa que pensa e que gostaria de ter um espaço desse aberto, tá? Para que eu pudesse estar frequentando. Eu acho que a nova geração precisa de um espaço desse. Fechou-se esse, vamos abrir um novo, né? É isso. O que o CPV significou na sua vida? Tudo. Tudo. Né? Eu comecei dizendo da mudança de trajetória, né? Que eu estava trabalhando na perspectiva de serviço público e tal. Quando eu entro no CPV, o CPV me faz fazer um resgate, né, da minha vida recente, né? E faz uma mudança radical na minha vida. O CPV foi fundamental. Nossa Senhora. Eu não sei o que eu seria se o CPV não tivesse acontecido na minha vida. Foi muito bom. Nossa. Fica lá. A placa do Queria CPV. te dar... O que é isso daqui? Uau. Lembra das banquinhas, né? Todas as banquinhas que nós íamos vender livro, nós levávamos essa plaquinha para pôr assim, CPV, para identificar de onde era. É isso, para mim, isso aqui é isso. É a plaquinha das banquinhas que a gente fazia nos movimentos. Né? Você vai deixar ela comigo? A gente está fazendo uma foto de todas as pessoas com a plaquinha, como você... Eu carreguei ela muitas vezes, fiz muitas banquinhas com ela.